Então é sempre gostoso aqui estar por aqui, compartilhar por aqui. Sempre me agrada muito estar nessa empresa, não só pelo estilo, pela vontade de fazer, mas também pelas pessoas que nela permanecem, chegam à vontade de fazer, com a vontade de construir e com uma vontade louca de deixar alguma coisa em termos de história, de legado, e deixar alguma coisa para que possa ser contado e não alguma coisa como só bens e propriedades, mas sim um legado e uma história que fica marcada. A gente precisa cada vez mais lembrar das pessoas. As pessoas dentro de qualquer processo, elas são sempre muito mais importantes. Qualquer outra coisa, ela pode ser trabalhada, substituída, e a gente tem que tomar cuidado para não cair em alguns jargões naturais, né? Tipo, ninguém é insubstituível. Isso é papo furado. A gente não consegue substituir ninguém. Você consegue substituir a função, você consegue substituir o cargo, você consegue substituir qualquer outra coisa. Mas uma pessoa com DNA único, com exclusividade, jamais. Né? Vocês fazem parte de um time onde várias pessoas são importantes para fazer uma entrega. Várias pessoas são importantes para poder compor o todo. Num universo tão grande, de tantos colaboradores, a gente tem, no fundo, pessoas únicas. A gente não tem pessoas iguais. Graças a Deus. E a gente tem uma mania de assumir alguns jargões. Já viu isso? O cara fala assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Já ouviu essa? Isso é um papo furado, é ou não é? Se você conhece bem Foz do Iguaçu e Cataratas do Niágara, o centro da Terra já tinha esfriado, a gente já tinha expulsado. Beleza? Né? Mudaram o ditado. Aí o cara fala assim, antes era vaia de vaiar, né? Agora é vai de ir. Mudaram um pouco o ditado. E quem tem boca vai a Roma. Escambau, meu. Quem tem grana vai a Roma. Quem não tem vai ficar aqui mesmo. Não tem muito o que fazer. Outra máxima, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Não tem isso aí? Você já imaginou, bicho? Você em terra de cego, só com um olho, vai ficar desesperado, você fica salvando as pessoas, né? O cara vai cair no penhasco, você tem que salvar, você é o único que enxerga. Então não rola, a gente não pode acreditar nesses ditados. Quer ver um outro ditado que eu acho péssimo? Atenda o seu cliente como você gostaria de ser atendido. Papo furado. Atenda o seu cliente como ele gostaria de ser atendido. O maior desafio que a gente tem de atender os nossos clientes internos e externos é justamente atender as pessoas como elas gostariam de ser atendidas. Esse que é o desafio. Porque atender a pessoa do jeito que você gosta fica fácil, fica no vídeo. Vamos supor que você gosta do negócio fast, e você vai atender um cara que gosta do negócio slow. E aí? Complicou. Você atende do jeito que você gostaria de ser atendido e acha que você está desesperado. Fala, pelo amor de Deus, vai mais devagar. Dá mais tamanha. Então é sempre muito bom trabalhar com equipes assim de alta performance e gente que está focada, né, em fazer acontecer como vocês estão. Uma história bonita que traz vocês até aqui, uma história que traz uma equipe engajada e com vontade de fazer acontecer cada vez mais, com um foco constante na melhoria contínua, na busca pela liderança. E aí dá pra gente compartilhar bastante coisa aqui, até pelo conhecimento que vocês têm do mercado, que vocês têm de conhecimento da própria empresa e que eu também posso contribuir de alguma forma, já que estou vendo alguns rostos conhecidos aqui, né? A gente fez projeto de cultura, né? Foi. Legal. Nós também, projeto de cultura. A gente já faz o tempo. A gente fez projeto de cultura junto. O que a gente fez junto? A gente fez algumas coisas aí, treinamento, PME, né? Um monte de coisa aí. Então é muito legal poder falar para vocês. Eu vou falar sobre um tema que às vezes as pessoas acham que é confortável. As pessoas falam assim, não, eu não tenho problema com mudança, eu mudo fácil. Mas no fundo, nada muda se eu ou você não quisermos mudar. A gente que muda, a gente tem que querer mudar. Costumo dizer que a gente tem que querer. Se a gente não quer querer, a gente não consegue mudar. Então está nas nossas mãos querer mudar, querer fazer as coisas diferentes. A gente não pode esperar que essas outras pessoas façam por nós. E também tem a ver com a maneira como a gente pensa, da maneira como você e eu fomos criados. Eu e você fomos criados no modelo do não mexe aí, não sobe aí, não faz isso menina, não faz isso menino. Vai na casa da tia, você não mexe em nada, você não faz nada, você não me sobe na cama, não pula da grade, não é? Não mexe no moedor de cana, não faz nada. E aí, de repente, a gente chega no universo corporativo. Quando a gente chega no universo corporativo, o que as pessoas esperam de você? Fazer. Faz aí, meu. Protagonismo. Você tem que fazer. Eu falei, então, mas pode. Mas não vamos pedir para ninguém assim. O chefe não vai falar que não pode? Pode, né? Pode. Até a página 2 pode, página 3, página 4. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, que é essa questão da própria responsabilidade com autonomia. E entender um pouco desse negócio. A gente vai conversar aqui e fazer algumas dinâmicas
até mais ou menos umas 22, né? É isso? Mas a gente tenta adiantar aí pelo menos até umas 18h30, né? Para vamos ver o comportamento como é que vai ser. E a gente adianta um pouquinho. Fechado? Topam? Não dorme não, né? Então, nós estamos filmando ali, se quem dormir, depois a gente manda uma foto para RH. Legal? Bom, primeira coisa que eu quero começar a falar com vocês é a respeito da gente. De como a gente funciona. Tem um cara chamado Robert Dilts que foi mergulhar num negócio dentro da nossa mente. E a gente funciona mais ou menos assim. O nosso modelo mental, e a gente vai falar sobre Mind Map também, a gente está mergulhado num movimento de ambiente, que é a base para nós, os nossos comportamentos, as nossas capacidades, as nossas crenças e valores, a nossa identidade e a nossa espiritualidade. E cuidado para você não confundir espiritualidade com religião, muito menos com religiosidade. Eu costumo dizer que tem um livro meu que deixa uma frase assim, cuidado, que você pode estar andando com um religioso que está te levando para o inferno. Né? Então, não confunda espiritualidade com religiosidade nem com religião. Quando a gente fala do nível espiritual, tem a ver com o legado, tem a ver com quem mais. Quem são as pessoas que estão ao seu redor e ao seu derredor, que você impacta positivamente e faz com que essas pessoas, ao encontrarem com você, elas saiam melhores. Ou quando você está por aí, as pessoas que encontram com você, elas saem piores. Isso não é legal. Quando a gente entende esse modelo, que a gente começa a trabalhar nesse modelo, a gente começa a entender qual é o nosso papel, qual é a nossa identidade. E essa identidade pode ser alterada, e as pessoas acreditam que não se altera. Tem gente que acredita que os valores e as crenças, eles não vão mudar. E os nossos valores e crenças, eles podem ser alterados quando a gente muda de papel, quando a gente muda de identidade. Coisas que você acreditava antes que você não acredita mais. Tem ou não tem? Tem ou não tem? A empresa onde você trabalhava, coisas que você acredita e que você não acredita mais. Você tinha determinado papel dentro de uma companhia, num determinado cargo, e quando você é promovido ou recebe outros desafios, o que acontece com as suas crenças e com os seus valores? Se expande e você começa a enxergar o mundo de forma diferente. A gente está num processo de evolução e de crescimento constante. Nada muda se você não mudar e se eu não mudar. Essa questão está nas nossas mãos. É a gente que é responsável pela nossa história. Você é responsável pela tua história e a história que você quer contar da sua história. No fundo, o que você tem que refletir é qual é a melhor história que você deixa contar da sua história. Quem és tu? O Mário Sérgio Cortella vai falar que a gente é o vice-treco do subtroço. Eu não concordo. Eu sou um ser humano único, incomparável, inigualável e com um DNA único. E você também. Então, quem é você? Quando as pessoas perguntam para você, quem é você, o que você responde? O que você responde? Ah, eu sou fulano, trabalho na Claro. Ah, eu sou a cicrana, formada em psicologia. Eu sou fulano, advogado. O que você responde? Quando as pessoas perguntam para você, quem é você? O que vem à tua mente? Você consegue falar, eu sou eu assim, desse jeito, eu tenho essas características, eu tenho esses comportamentos, eu sou desse jeitinho. Você consegue falar quem é você? Por que será, né? Uma das coisas mais difíceis que tem na vida da gente é a gente se conhecer, saber quem é a gente. Qual é o teu modelo de agir? Você sabe quando você vai explodir? Ou você sabe quando vai ficar calmo? Você sabe quais são os gatilhos que disparam em você comportamentos diferenciados? Ou não? Ou precisa da ajuda do psicólogo? Assim. Bom, o psicólogo até vai. Se estiver precisando da ajuda do psiquiatra, aí já está. Aí já está no remedinho. Mas quando a gente precisa responder essa pergunta, o que você responde? Uma coisa que eu fui percebendo durante as palestras pelo Brasil e trabalhando no Brasil, eu fui perceber o seguinte: a gente não para mais para pensar no óbvio, já percebeu? A gente já não tem mais um estado de presença. A gente não consegue estar mais nos lugares. A gente não consegue ficar sem fazer nada. O que está acontecendo que a gente não consegue ficar sem fazer nada? O que impede de não fazer nada? Outro dia eu estava falando com um cidadão e falou assim, eu não consigo me imaginar não fazendo nada, eu vou achar que sou vagabundo. Mas por quê? Qual que é o problema de você não fazer nada? E a gente não consegue, já percebeu? As pessoas às vezes estão num lugar, estão numa palestra, num treinamento, num trabalho, conversa com um amigo e está no celular. É mais importante a outra pessoa que está lá do lado de fora do que a pessoa que está dentro. As pessoas hoje, elas estão nos eventos, elas estão preocupadas em fazer o selfie do que curtir o momento. Tem alguém no Rio aí? Alguém do Rio de Janeiro?
Você viu? Né? Tava lá no aquário, quinta-feira, né? Foi feriado? Tava no aquário quinta-feira. Você já foi no aquário do Rio? Não. Ah, tá de brincadeira. Você tem filhos? Quantos? Quantos anos ela tem? 12. E você nunca levou lá no aquário do Rio? Férias próximas, né, meu irmão? Você comprou até os vouchers. Tá, comprou aquele passaporte para pagar estacionamento mais barato. Tá. Aí você tá lá, cara, tem um túnel, as pessoas estão desesperadas para fazer uma selfie, para bater uma... Nossa, aí meu filho falou, para, guarda essa porcaria. Guarda. Vai tirar a foto, tira agora aqui, nós vamos entrar no túnel. Guarda. E vamos entrar. E vamos olhar. Vamos curtir. Vamos viver esse momento. Porque se a gente não viver esse momento, cara, a gente vai embora. A gente não tem tempo de reviver outro momento igual esse. Ele só é único. Então as pessoas não estão olhando mais para isso. Um desespero constante por responder alguma coisa que alguém chamou no celular. Algum movimento que não tem nada a ver com a gente, que a pessoa te solicitou e você é chamado no celular. O que será que acontece? O que será que acontece com a gente? Quando a gente olha para isso aqui, ó, onde e quando? É a base. Como é que você se comporta no ambiente que você está? Quem é você nesse ambiente? Quem é você no comportamento? Quais são os comportamentos que você tem, que eu tenho, que impactam esse ambiente? Quais são as nossas capacidades de como a gente faz o que faz com que a gente altere o comportamento e que a gente mude o ambiente? Quais são então as nossas crenças e valores, ou seja, por que eu estou aqui, por que eu faço o que faço? Qual é a razão de existir? Isso aqui altera tudo aqui para baixo. E a sua identidade? Qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Vocês são área de suporte, são ou não são? Vocês apoiam quantas pessoas em campo? Tem ideia? Quem pode me dar um número? 300... 400 pessoas. 300, 400 pessoas vocês apoiam no campo, na melhoria da performance. Essas 300 e 400 pessoas são responsáveis mais ou menos pelo resultado de quantas outras pessoas? Tem ideia? 2.000. Essas 2.000 são clientes? São vendedores? Os vendedores dão suporte para quantos clientes? Dá um número. 45 mil. 45 mil clientes. Esses 45 mil clientes tem gente lá dentro, tem ou não tem? Porque normalmente ele é dono de um negócio. Certo? Sim ou não? Sim. Olha o tamanho do impacto. Olha a onda de impacto de uma decisão que você toma, de uma coisa que você faz e que impacta a vida de um monte de gente. Porque você é responsável por isso. Quando a gente olha para isso aqui, e a gente vai para o nível de espiritualidade, é isso. Quem é o impacto? Qual é a tua visão do todo? Quando eu pergunto para você quem é você, você responde o quê? Uma mulher que não tinha ninguém, uma mulher agora que é mãe, tem alguém que veio dela, é só você buscar aí. Provavelmente suas crenças e valores se alteraram, você ganhou habilidades, seu comportamento mudou e o ambiente se alterou. Pode buscar na memória, fatal. Certamente deve ter crenças e valores que você nem acreditava muito, mas quando vê uma criança, muda de papel, a identidade nesse caso, vai também, né? Meus pais. Pior. Eu mandei uma Paulinha pra ela, já sabia. Mandei uma Paulinha pra você. Dá uma luz do espiritual. Dá uma luz Uma luz espiritual. Essa aí é outra pessoa que consegue fazer isso. Eu vou tentar mesmo aqui na Terra, tá bom? Mas quando a gente pensa em outras pessoas, qual é o impacto? Né? Quando a gente está no nível de espiritualidade, a preocupação é já com o legado, a preocupação é com o propósito, a preocupação é com o impacto que você deixa. Você é mãe? Não. Então uma mãe vai entender isso também, né? Porque outro dia eu estava falando teve uma mãe que falou assim para mim: eu ando muito preocupada com que mundo eu deixo para os meus filhos, eu quero fazer uma coisa muito melhor para deixar um mundo melhor para os meus filhos. De espiritual ela não tem nada,
Porque se ela tivesse um nível de espiritualidade avançada, ela estava preocupada o seguinte: bom, deixa eu ver que tipo de filho, que tipo de ser humaninho que eu deixo para esse mundo. O negócio é o contrário. Que tipo de gente eu deixo? Quando eu olho para os meus filhos, que tipo de filho, que tipo de criança que eu deixo para o mundo? Porque são eles que vão fazer esse mundo diferente, não o mundo que vai fazer isso diferente. É a mesma ideia que as pessoas falam assim: ah, vamos jogar fora. Não tem fora, só tem dentro. Então o nível de espiritualidade que você busca vai ser nesse sentido. Quando você percebe, por exemplo, você olha para o mundo, onde as pessoas falam para você, vamos jogar fora, e para você está muito claro que não existe fora, a gente está falando de níveis de espiritualidade. Não tem jogar fora, só dá para jogar dentro, porque o planeta está aqui, não tem como jogar fora. E teve gente que já tentou jogar fora, também não consegue, porque ele fica orbitando o lixo. Não dá para jogar fora, né? Só dá para jogar dentro. Então esse aí é já a busca sua pelo nível de espiritualidade. Qual é o impacto que você gera nas pessoas? Necessariamente, quando você pensa nisso, o teu papel muda. O teu papel mudou. Quer ver outra ideia de nível de espiritualidade, para ver se ajuda aí? É mais ou menos assim, ó. Quando vocês chegam numa empresa, um comprador ou alguma pessoa vai comprar o teu produto, o cliente, alguma, né? De uma nova geração, que fala assim: ah, legal, me diz uma coisa, eu gostaria de comprar o produto de vocês, mas o lucro de vocês vai para onde, assim? Que tipo de coisa que vocês fazem com o dinheiro que eu vou gerar para vocês? Isso é um nível de espiritualidade. Ou seja, eu vou comprar um produto, né? Eu vou ser combo multi. Tá, para eu pagar essa fatura aí, o que vocês transformam no mundo? Que diferença faz no planeta? Que diferença faz na vida das pessoas para eu ser teu cliente? Que diferença você faz no mundo para eu comer um hot dog aqui, quando eu chego num carrinho de cachorro quente, você está jogando todos os negócios no chão? E o teu filho pequenininho faz xixi do lado da compra. Não vou comprar um hot dog ali. Isso que é legal que você falou. Quando a gente percebe, quando a gente se percebe responsável por aquilo que a gente faz, a nota não é... Ninguém tira a nota. Eu sou responsável por ela. Né? Eu sou responsável por ela. Você sabe que eu como professor, dei aula há muito tempo no bacharelado, né? Mas hoje em dia só dou aula nos cursos de MBA. E toda vez que eu abria a minha aula, eu já abria a aula com uma regra do jogo e já dava 10 para todo mundo no sistema. Todos os meus alunos saíram com 10. De largada. E eu já falava para eles: então, a partir de agora essa nota é sua. Tudo depende de você chegar com ela até o final. De mim não depende mais nada. De mim depende compartilhar o conhecimento, dividir, abrir portas, mostrar caminhos, mostrar alternativas. De mim depende só isso. Né? Então agora cabe a você sustentar essa nota até o final. Chupa que essa manga é sua. Essa manga não é minha. Então a gente, sabe por que outra coisa que a gente enfrenta de grande dificuldade para esclarecer essas coisas? Porque a gente, na história da nossa cultura, da maneira como a gente vai aprendendo as coisas, eu e você, a gente não foi muito capacitado no nosso ensino médio a pensar. Já parou para perceber isso? Minha filha agora veio com a nota de filosofia, ela tirou 1. Aí eu falei para ela: se você conseguir tirar 1 sozinha, assim, sem ajuda de ninguém, não vai estar lá, né? Porque 1 você não tira sozinho, você precisa de um acompanhamento. Né? Ela falou: pai, é muito chato ficar pensando. Aí eu sentei com ela, ficamos conversando um tempo lá para ver se fazia um pouco mais sentido. Porque a gente foi cobrado o tempo todo na escola que você precisa ser bom em matemática, bom em português, né? Bom em física, bom em biologia, ou seja, você é cobrado para ser bom em tudo. Tá certo? Mas a gente não é cobrado para pensar. Já viu isso? No sentido da vida, o nosso posicionamento ético, a forma como a gente leva as coisas na vida, a nossa conduta, a nossa maneira de agir. Então, quando chega esses momentos, a gente fala assim: tá, quem é você? O que precisa mudar? Diante do cenário, o que muda se a gente não mudar? Então, a gente tem dificuldade. Por quê? A gente não teve essa bagagem. A gente tem essa dificuldade de pensar e refletir a respeito das coisas. Porque o universo está cobrando, principalmente o nosso universo corporativo, ele cobra da gente uma proatividade, uma produtividade gigantesca, já percebeu? Na maioria das vezes a gente está ouvindo pelas empresas, eu trabalho em várias empresas, a gente ouve o quê? Vamos fazer mais com menos. Tem gente que ajuda no português, inclusive, vamos fazer mais com menos. Menos pessoa, menos gente, menos dinheiro. Certo? Tem gente que colabora no português. Mas a ideia é, vamos fazer mais com menos. Até que ponto? Até que ponto vai ser menos?
Até que ponto, né? A gente vai ter que pôr grade nas janelas dos prédios para as pessoas não pularem. Vou falar, ó, vou falar um negócio para você. Você não tem noção do que estão fazendo lá. Coisa palou. Não tem condições de trabalhar naquele lugar. Aí você vai para o nível de espiritualidade. Se não tem condições para trabalhar naquele lugar, por que eu fico? Nada muda se eu não mudar. Você já viu? Não sei se você conhece gente assim, o cara passa 25 anos reclamando da empresa de trabalho. Eu, quando comecei a dar aula, eu achei aquele negócio extraordinário. Eu falava assim, meu, primeiro dia, assim, eu comecei a dar aula em 2007, na universidade. E aí eu falava assim, putz, não, vou entrar na sala dos professores, meu Deus, isso é um negócio louco, né, cara? Não, a teoria tal, metodologia tal, e aquele papo de doutor, e aquele negócio doido, vocabulário, um monte de palavra nova que eu vou aprender. Eu fiquei 6 meses na sala dos professores, não aguentei mais. Primeira vez que eu entrei, os caras estavam assistindo a Atena, velho. Falei, putz, eu entrei na sala errada. Entrar na sala dos professores, entrei na sala dos alunos. O que está acontecendo aqui? E aí uma vez, o que me tirou daquela sala foi que era uma mesa redonda, a gente conversando, e o cara metendo o pau na universidade, metendo o pau no aluno, metendo o pau até no negócio que serve café, e o cara sentando a bota em tudo, e eu falei, campeão! Dá um 02, vai embora! O que você está fazendo aqui, meu? Isso é muito chato, cara. A partir do momento que você trata o aluno como um empecilho, qual é o teu legado? Você veio para ensinar ou veio para criticar? Quando você olha isso aqui, o teu mindset é de crescimento, uma inteligência que pode ser desenvolvida, ou você está aqui só nesse lado? Se tua missão é ensinar, ensina. Você só precisa saber que para ensinar é enxugar gelo. Você vai, no gerúndio, você vai estar ensinando. Não tem fim. É na mesma moeda contrária de eu vou estar aprendendo, não tem fim. Eu e você, a gente precisa do processo de ensino-aprendizagem o tempo todo, se você quiser se desenvolver. Ninguém está pronto. A gente está no caminho para frente. É lá que a gente vai chegar. É o último passo da nossa evolução. Outra coisa, a crítica. Quando você olha para a crítica, recebe uma crítica, você acha que é um feedback negativo, feedback ruim, ou você olha para a crítica como uma forma de aprender coisas? Você quer a pior cena possível? O cara chega, posso te fazer uma crítica construtiva? Se o cara fala isso para mim, eu falo, meu, vai pro inferno. Que crítica construtiva? Sobre a ótica de quem? Ó? A crítica nem constrói nem destrói, depende de quem recebe a crítica. Mas para amenizar, né? O cara vai te encher o saco, vai te falar um monte de coisa. Posso te fazer uma crítica construtiva? Se você perguntar para ele sobre a ótica de quem, ele já pode até desistir. Falando, então, nesse sentido eu não tinha pensado, assim, era mais para construir mesmo. Cara, sobre a ótica de quem tu está mandando a crítica? Então, crítica é crítica. Quando a gente olha para a crítica, você olha para essa crítica, se sente mal? Quando você recebe uma crítica, você sente uma vontade de bater na pessoa, dar uma devolutiva mais pesada? Ou você olha para a crítica e fala assim, diante disso que essa pessoa está me falando, o que eu posso aprender com o que ela está me falando? Ela está me falando impropérios, né? Por quê? O que está dentro dela que ela está tentando me atingir de alguma forma que às vezes eu não faço nem parte desse processo e estou pagando esse papo, né, de bobeira. Então é trazer para um mindset de crescimento. E a última, e sempre a mais complexa. Você olha para o sucesso dos outros, você se sente ameaçado ou você encontra lições e inspirações no sucesso do outro? Esse outro é qualquer outro. Desde um outro que você conheça até um outro que você não conheça, uma pessoa que você admire. Meu pai era músico, né? Meu pai já faleceu tem um tempo, meu pai era músico. E aí meu pai assistia alguns caras assim. Meu pai foi alcoólatra, viciado em jogo, perdeu tudo. Meu pai tocou com a Dorina Barbosa há mais de 14 anos. E aí perdeu tudo. Tinha conjunto, os caras, aqueles negócios. E perdeu tudo diante do jogo, diante da bebida e diante da prostituição, né? Foi tudo pro vinagre. Aí no fim da vida ele olhava alguns artistas da televisão e reclamava, e xingava o cara, e não sei o quê. Aí eu ficava olhando para aquilo e falava, esse cara tem problema, né, meu? Ou seja, ele tinha um mindset fixo, ele não aprendia com o sucesso dos outros e não encontrava lições e inspirações para levar para frente. Se algum dos teus colegas é promovido, você olha para esse sucesso como? Ó, deixa, brother.
Tá com 10 anos, o cara chegou agora, deu um mês e foi. No mínimo, parente vizinho. Não é possível. Tô 10 anos aqui, o cara chega 3 meses, já sobe. Pô, olha do cara. No mindset de crescimento é, puxa vida, o que eu tenho que aprender com isso, que eu tenho que me inspirar com isso, para eu também buscar o sucesso e fazer o sucesso. O sucesso está na mão da gente, vocês que vão fazer. A cada dia, a cada atendimento, a cada suporte, a cada trabalho compartilhado, são vocês que fazem o sucesso, não tem outra pessoa que faz o sucesso. A gente não pode esperar no sucesso do outro o nosso sucesso. A gente pode olhar para o sucesso do outro e usar como inspiração. É nesse sentido que a gente vai para frente. É nesse sentido que a gente busca cada vez mais esse índice de espiritualidade que traz mais engajamento, que bate mais meta. Eu fiz um trabalho numa empresa, vocês conhecem a Aon, já ouviram falar da Aon? Eu ouvi falar. Patrocinou o Manchester United, qual é? Corretora. Corretora. E lá eles têm uma ferramenta que mede o nível de engajamento das pessoas. Uma ferramenta dentro da HIT, que mede o índice de engajamento. E o que a gente vai percebendo? O que eu fui percebendo em vários estudos? Que quanto mais espiritualizada a equipe, ou seja, quanto mais no topo da pirâmide neurológica eu tenho um time, quanto mais inteligência espiritual tem esse time, mais engajado ele é, bate mais meta. Fatal. Eu descobri isso porque o último livro que eu escrevi se chama Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis. Então, minha base de pesquisa, eu fui investigando um monte de coisa. E eu fui percebendo que aquelas pessoas que batiam mais meta, elas tinham mais engajamento com as suas metas, tinham mais desenho das metas, estavam mais claras para elas as metas, e elas tinham uma preocupação no nível superior da pirâmide neurológica que era extraordinária. Que a meta não era só dela, ela tinha claro para ela que toda meta que ela desenhava impactava alguém. A meta não era dela. Eu corro maratona, corri a maratona lá domingo. Então, foi um monte de gente comigo. Foi minha esposa, meus filhos, né? Fui fazer um trabalho lá, tinha amigos que foram encontrar comigo no sábado para dar um apoio. E aí você olha para aquilo, a meta é sua, mas é um monte de gente que é impactada pela tua meta. Que tem que te apoiar, que tem que estar junto com você. Então, ó, se você busca na pirâmide neurológica uma espiritualidade, um jeito de se comportar, uma identidade melhor, uma crença e valores bem específicos, a tua habilidade muda, o teu comportamento muda, o ambiente muda. Nada vai mudar se você e eu não mudarmos. É a gente que faz a diferença no mundo, não o mundo que faz a diferença na gente. Né? Minha esposa nunca tinha ido ao Rio de Janeiro. Ela tinha a impressão seguinte, eu falava para ela, você não vai descer no aeroporto assim, tem um bandido com um fuzil na mão te esperando ali na recepção. Só que a galinha te manda, pô. Se joga. Se joga. Eu quando estou no Rio, como no Aterro do Flamengo, como Copacabana, eu não saio para correr, né? Tem uma menina que trabalha com a gente, que é, né, a Lia, né? A Lia que faz muitos projetos, você conhece a Lia, né? A Lia fala assim, Zanutinho, quando eu te ponho nos projetos, você está em lugares assim que eu vejo você saindo para correr, já me dá um pânico. Fala, fica sossegado, eu vou voltar. Se eu não voltar, fica sossegado, aqui vai ter outro para fazer no meu lugar. Simples assim. Ou você acha que vão deixar? Então quem tem que se preocupar com isso é você. Nós somos os grandes protagonistas daquilo que a gente faz. E aí minha esposa saiu para andar no Rio lá. Desmistificou tudo, né? Eu falei, você viu? Você viu quanta gente com fuzil na mão e tal? Aí meu filho falou, eu vi, pai. Vi um cara do exército ali. Falei, ah, tá, aí tudo bem, né? Mas aí o cara tá lá para isso. Então a gente tem uns paradigmas, tem umas coisas que a gente cria que não tem necessidade. A gente não precisa disso, entendeu? A gente precisa no nível espiritual, ser mais engajado, mais focado nas metas. A gente está num processo de mudança, de transformação e de evolução. A gente é assim. Se a gente pensar só na mudança, é uma nova forma de fazer, mas a transformação está no estado de ser. A gente se transforma. A gente vai de fora para dentro. E a gente está na busca da evolução, para a gente se tornar, ou nos tornarmos cada vez mais indivíduos melhores. Fazendo coisas diferentes para ajudar as pessoas. E note que a evolução é tão intensa, que não sei se você sabe, mas depois quando a gente recebe o nosso laudo
de causa-mortes, depois que deu a causa, o médico endossa falando o seguinte, e evoluiu a óbito. Os outros. Pensando em morrer com 106 e tal. Mas, você entendeu? A gente está no processo de evolução. Mário Sérgio Cortella tem um livro que se chama Não Nascemos Prontos, já leram? Não, quem nasceu pronto foi esse trem aqui, cara. Esse bagulho nasceu pronto. Eu e você, a gente está no processo de mudança, de transformação, de evolução. E tudo que a gente fez até agora, a história é importante. Trouxe a gente até aqui. Mas não necessariamente garante que a gente vai ter coisas melhores lá na frente se a gente não mudar. Se a gente não faz diferente, ninguém faz por nós. Nós temos a capacidade de fazer diferente. Tem a ver com responsabilidade e autonomia. Por que eu coloco essas duas palavras juntas? Para mim não faz o menor sentido uma palavra sem a outra. Responsabilidade, para mim, ela está diretamente ligada à autonomia. É mais ou menos assim. Imagina que você manda teu filho ou tua filha chegar à meia-noite. Está com a chave de casa, saiu de uma festa, e meia-noite ele chega, conforme o combinado. Responsável, com uma autonomia. Foi ou não foi? Aí amanhã pede para chegar meia-noite e meia. Ele chega à meia-noite e meia. Logo, a responsabilidade deu para ele mais o quê? Mais autonomia. É ou não é? Agora imagina se isso não acontece. Pede meia-noite, chega a 1 da manhã. Aí responsabilidade acabou com a autonomia. Então eu não posso esperar do meu comandante, do meu chefe, do meu líder. Eu não posso esperar dele. Eu sou responsável pela história que eu conto, pelas coisas que eu faço. Quanto mais responsável eu for, mais autonomia eu terei. É óbvio. Quanto mais entregáveis eu fizer, mais coisa para entregar eu recebo. Eu costumo dizer o seguinte, você quer que uma coisa seja feita, dê para quem não tem tempo. Dá para quem não tem tempo. E ele fala assim, eu vou fazer. Ele faz. Porque quem tem tempo fica procrastinando. Vai dar, viu? Amanhã cedo, com a mãe do cara, passa. Não vai fazer. Agora a pessoa não tem tempo, cara, dá para ela. Vai fazer no táxi, vai fazer no avião, ela vai fazer em pé, ela vai fazer no café. Ela vai fazer em algum lugar, ela vai fazer. Porque ela vai olhar para aquilo e vai falar assim, eu tenho a responsabilidade. Me deram a autonomia e confiaram em mim. Eu entrego. Cuidado para não dizer mais sim do que não também, que aí é irresponsabilidade. Né? Porque você precisa saber que você precisa controlar o seu tempo. Não sei se você sabe, mas eu e você temos 1.440 minutos de vida por dia, sabia disso? Não? Ninguém parou para pensar nisso. Né? A gente fica trabalhando, né? Trabalhar é um trabalho danado. Cuidado, você não pode imaginar que eu não trabalhe, tá bom? Porque eu vou falando assim, você deve ter a impressão de que, pô, esse cara fica, tipo, fazendo nada, né? Mas, por exemplo, ó, eu não tenho carro. Não sei como que é a tua vida, você que avalia, mas eu decidi não ter carro em setembro de 2013. Eu até dirijo, mas não tenho carro. Eu aumentei em produtividade 30% capacidade de leitura e as minhas entregas. Então eu venho fazendo no táxi, venho fazendo no ônibus, venho fazendo no trem, venho fazendo de alguma forma. Alguém anda de trem aí em São Paulo? Quem é de São Paulo? É só que eu tenho. Anda de trem? É muito bom. Né? Ótimo. Mas você desce na Barra Funda? Hã? Você desce na Barra Funda? Não, mas eu desci em Pinheiros, tá bem mais ou menos... O cara que fez a estação de Pinheiros, ele nunca andou nela, né? Não. Morreu lá, né? Não é, Foi enterrado. O cara não teve a experiência. Porque se ele tivesse a experiência, ele tinha pensado assim, vou fazer uma escada rolante que já sai direto. Você não chega, né, meu? Chega tão mais baixo. E quando quebra, você tem que subir. Aí você tem que subir de escada. É bom que já malha. Já... É legal. Então, eu faço isso, por exemplo. Eu vou de escada rolante, vou de escada que é para dar uma treinada. Então você gasta energia. Ajuda. Agora, o que é legal no trem é muito louco. Assim, a gente está falando sobre trabalho, né? Às vezes eu estou conversando com algumas pessoas no trem, e aí tem a ver com o nível de espiritualidade. Você pergunta pro cara assim, e aí, tá indo pra onde, cara? Tô indo pra luta, né? Com a guerra. Tô indo pra guerra. O cara mandou essa, tô indo pra guerra. Eu falei, puta, meu, você trabalha no exército? Ele falou, não, eu trabalho aqui na Berrini mesmo. Caraca, velho. A percepção dele é de desgraça, né? Ele não tem no trabalho uma dádiva, um presente. Uma coisa boa de se fazer. Ele tem no trabalho, não é o nível da espiritualidade no trabalho. Ele tem o nível do ambiente mesmo, tem indo pra guerra. Ali é assim, ó. Já viu? A equipe comercial fala, não, aqui é o seguinte, é um leão por dia. Eu falei, puta, bicho, você trabalha na selva. Cara, que coisa louca, por que você não agradece o trabalho que você tem? Porque é dádiva. O trabalho é um presente, é uma coisa boa que acontece na vida da gente. Alguém já ficou desempregado aí ou não? Já. É? Imagina.
Aí você, por exemplo, às vezes eu tô dentro do trem assim, eu tô ali tipo Barra Funda, tal, que a situação sempre vazia, né? Assim, ali luz, tal, que é pouca gente, é raro ter gente. Estação deserta, tem vezes que você tá todo mundo. Aí eu tô parado no trem assim, sempre tem uma pessoa, quando eu olho assim, ó, tem uma pessoa me cutucando mais ou menos nessa altura. Aí a menina fala assim, moço, você vai descer na próxima? Quando é moço, legal, né? De vez em quando manda um tio, pá, aí eu dou uma judiada, eu dou uma segurada que é pra sofrer. Tô brincando. Aí o que ela sabe que eu vou descer? É mó barato. Alguém já pegou trem aqui, lotado assim? Já pegou? Ela vai junto, segura e vai. Ela vem comigo, cara, é mó barato, porque ela sabe que vai, vem junto. Vem junto. Vem embutidinho. Lá no Rio é mais sossegado, né? Trem vazio, pá. É só largar o corpo e te joga lá dentro. Você vem com Se você não Você quiser, entra, sai né? na outra porta. Você entra assim, né? Eu falo que o trem é um momento, é um artista. Se abrir as duas portas, sai Ah, você abrir as duas? sai do outro lado. Vai direto. Você vai ponto hard. É, você não precisa fazer esforço, né? Eles compactam lá dentro e Pessoas é entram ponto pra zip. você. Ali em Pinheiros, principalmente de manhã. Você pega de manhã pra vir pra cá? De manhã pra vir pra É cá. legal, né? Gostoso. 6 horas também é bacana, se quiser sentir Não, já tive uma experiência na Berrinha às 6 horas. Quando era ali na... na Flórida. Putz, o que é aquilo, bicho? Ó, tudo bem, se andar de trem é legal, assim, mas aquilo nem é uma falta de respeito. Eu cheguei assim, eu achei que tava tendo... Pô, explodindo uma bomba, né? Teve algum criminoso. Vocês não têm ideia. A Filha fila vem pra na fora do passada, negócio. no meio da rua. Ah, eu não aguentei. Eu falei, então, campeão, isso é pra entrar na parada aí, Passar a catraca. na plataforma de fila. É, tem que ficar nessa fila aqui, porque se passar, dá briga. Falei, ah, quer saber, meu? Vou chamar ela um táxi. Meu 99, eu vou dar linha aqui, né? De 3,80 foi pra 56. Mudou um pouco. Eu e você, a gente tem 1.440 minutos de vida por dia. Hã? Não fui. Peguei o táxi e vazei. Mas por outro lado, depois eu tava no táxi e eu vi o trem passando, né, meu? Eu parado, o trem a 80, né? É isso que mata. Tá? Mas ó, 1.440 minutos eu e você a gente tem de vida por dia. O IBGE, o ano passado, soltou lá o seu censo. E disse que a gente vai viver em média 75 anos e meio. Eu e você. Mulheres mais, homens menos. O homem se cuida menos, né? Eu não estou vendo aqui ninguém na idade muito assim parecida com a minha. Mas quando você chegar nos 38, 39, é legal você já dar uma cuidada. Certo? Isso é importantíssimo. Imagina o seguinte, ó. Alguém dorme 8 horas por noite aí? Quem dorme 8 horas por noite? Ninguém? Graças a Deus. Trabalhar dá um trabalho danado. Se você dormisse 8 horas por noite, significa passar 25 anos da vida dormindo. Olha que louco. Imagina que se você tomar um banho de manhã de 20 minutos e um banho à noite de 20 minutos, você vai passar 2,8% da sua vida debaixo do chuveiro. 2,8% da vida debaixo do chuveiro. Que não se mete, não se gerencia. Cuidado, né? Sua vida pode estar indo pelo ralo, você não. Então, é muito tempo. Se a gente não cuidar do tempo, a gente vai sofrer um pouco. O tempo vai dar um jeito de fazer a gente sofrer um pouquinho. Então essa responsabilidade do tempo também é nossa. Por isso que eu falei para você aquela hora, cuidado para não falar mais sim do que não. Porque só tem 1.440 minutos. Sabe uma coisa que faz toda a diferença quando a gente recebe alguma coisa? É você perguntar para aquilo que você está recebendo para fazer, você pergunta assim, isso que estão me dando para fazer, me aproxima da minha meta ou me distancia delas? Porque se distancia, você deveria ter falado não. Simples assim. Mas só faz sentido essa pergunta se você sabe quais são suas metas. Se você também não sabe quais são as metas, não faz sentido fazer a pergunta. É ou é? Saber quais são as metas que eu tenho. Então, isso é muito importante. Isso que estão me oferecendo, me aproxima ou me distancia delas? E uma coisa importante é que se você fala mais sim do que não, você está comprometendo a tua maneira de viver. Warren Buffett disse certa vez, que é um dos homens mais ricos do mundo, falou assim, todas as pessoas que eu conheci que fazem sucesso dizem mais não do que sim. Que elas sabem o preço e o valor do tempo. Sabem quanto significa cada minuto. O nome do jogo, ó, disciplina. Se não tiver disciplina,